Por favor, abram suas Bíblias comigo em Ezequiel 37. Vamos ler do versículo 1 até o 14. É um texto bastante conhecido da igreja, mas eu creio que Deus falará aos nossos corações. Quem já pode sentir a presença deste Deus neste lugar? Ele está aqui conosco essa noite, amém? Ezequiel 37 vai dizer assim: o poder do Senhor estava sobre mim. Pelo seu espírito ele me levou até um vale que estava cheio de ossos secos. Ele me fez andar entre os ossos. Havia um número muito grande de ossos, todos eles sequíssimos. Depois disso, o Senhor me perguntou: filho do homem, você acha que esses ossos poderão voltar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, essa resposta só o Senhor pode dar. Então ele me disse: profetiza a esses ossos secos. Diga-lhes o seguinte: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei a vida entrar novamente em vocês. Colocarei tendões e músculos, carne e pele sobre vocês, e depois lhes darei vida novamente. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Obedeci ao Senhor e disse as palavras que ele tinha ordenado. Enquanto eu ainda estava profetizando, comecei a ouvir um barulho de ossos batendo um contra os outros. Os ossos estavam se juntando, cada um ocupando o seu próprio lugar. Quando olhei novamente, os ossos foram cobertos de tendões e músculos, de carne e depois de pele. Apesar disso, os corpos não tinham vida. Então o Senhor me disse: filho do homem, profetize ao Espírito, que venha dos quatro cantos da terra e sopre nestes corpos mortos, para que eles vivam novamente. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. E os corpos ganharam vida e se levantaram. Eram muitos, tantos que podiam formar um grande exército. Depois disso o Senhor me disse: filho do homem, esses ossos representam o povo de Israel. Eles andam dizendo: nós não passamos de um monte de ossos secos. Já não temos mais esperança, nossa nação acabou. Por isso Ezequiel anuncia ao meu povo: assim diz o soberano Senhor. Ó meu povo, abrirei as sepulturas do exílio, povo de Israel. Farei vocês se levantarem e levarei o meu povo de volta à terra de Israel. E quando eu abrir as suas sepulturas e o fizer sair finalmente, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Colocarei o meu espírito em vocês e assim vocês voltarão a viver. Então eu lhes darei novamente a posse de sua terra. E finalmente vocês saberão que eu, o Senhor, fiz estas promessas e vou cumprir o que prometi. Amém? Quantos querem nessa noite que Ele é fiel para cumprir todas as promessas? Eu convido a igreja a se sentar. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês, um texto que Deus colocou no meu coração. Como eu disse, é bastante conhecido da igreja. E hoje eu quero falar principalmente sobre dependência. Eu gostaria que você guardasse essa palavra no seu coração. Imagine comigo, irmãos, a seguinte situação. Existe um rei, e esse rei fala com o seu povo através de mensageiros. Só que para a mensagem deste rei chegar até este povo, que no momento está no cativeiro inimigo, o mensageiro escolhido pelo rei precisa estar entre o povo cativo. Só que o mensageiro, ele não é detentor da mensagem, ele apenas a transmite. Se este rei não diz ao mensageiro o que ele deve fazer, o que ele deve dizer, o mensageiro não tem condições de entregar mensagem alguma. Porque um verdadeiro mensageiro, fiel àquele a quem serve, fiel ao rei, que o confiou a mensagem, ele não inventa. Ele não tem poder de inventar mensagem. E o mensageiro só é mensageiro se ele tiver uma mensagem do rei. Ele só cumpre o seu propósito se ele entregar
ao endereço que o rei o deu, a mensagem certa, sem mais nem menos, sem uma vírgula a mais nem uma a menos. E Ezequiel, irmãos, foi um profeta chamado durante o cativeiro babilônico. Observem comigo que quando Deus chama Ezequiel, lá no capítulo 1 do livro de Ezequiel, versículo 1, ele vai dizer assim: eu, o sacerdote Ezequiel, estava entre os exilados junto ao rio Quebar. E aconteceu que o céu se abriu de repente, e Deus me mostrou muitas visões. Percebam que Ezequiel, ele estava entre os exilados, mas isso não fez com que ele não tivesse grandes visões da parte do Senhor. Eu já quero te dizer esta noite, não é pela situação que você passa, o cativeiro que você está. Pode ser que seja no cativeiro que você terá as maiores visões da parte do Senhor. Ezequiel foi um profeta, irmãos, muito conhecido, que ele próprio, assim como o profeta Isaías, ele pôde ver a glória de Deus. No final do capítulo 1, ele vai escrever: e no cativeiro, ele viu a glória de Deus. Ele não estava longe do cativeiro, ele estava no cativeiro. Mas mesmo o cativeiro não impediu que Ezequiel visse a glória de Deus. Mas é no capítulo 2 que Deus realmente vai comissionar Ezequiel como mensageiro. Capítulo 2, versículo 1 e 2 vai dizer assim: Ezequiel falando, ele me disse: levanta-se, filho do homem, ouça o que eu tenho para dizer a você. No mesmo instante em que ele falava comigo, Deus estava falando com Ezequiel, o Espírito entrou em mim e me fez ficar de pé, e escutei o que ele dizia. Deus falando para Ezequiel: eles são um povo teimoso de coração duro. Você será mandado por mim e anunciará aos israelitas as minhas mensagens. Diga a eles: assim diz o soberano Senhor. E quer ouçam ou não as suas palavras, saberão que um profeta de Deus esteve entre eles. Irmãos, Ezequiel só foi profeta porque Deus o chamou. Ezequiel não nasceu profeta, Deus chamou Ezequiel para ser um profeta. E a mensagem profética não vinha do próprio Ezequiel, mas vinha do Senhor que o chamou. E isso, irmãos, revela a dependência. Porque se em algum momento de nossas vidas, nós seja pregando, seja cantando, seja fazendo qualquer coisa na obra de Deus, pararmos e pensarmos, isso só está acontecendo porque eu estou fazendo, eu peço que vocês, nós todos, precisamos rever os nossos conceitos. Porque se nós estamos aqui hoje, esta noite, adorando a Deus, é porque Ele em algum momento teve misericórdia de nós e nos escolheu para estarmos aqui. Mas em nenhum momento devemos nos gloriar disso, muito pelo contrário. Aqueles a quem Deus chama têm um grande propósito nessa terra. Mas só tem propósito porque foi Deus que chamou. E é dele que vem todo o poder. A dele seja a honra e a glória para sempre. E Ezequiel, irmãos, ele entendeu isso. Que o poder era todo de Deus. Quando chega ao Vale de Ossos Secos, lá no capítulo 37, o versículo 1 vai dizer assim: o poder do Senhor estava sobre mim. Pelo seu Espírito, Ele me levou até um vale de ossos secos. Ele me fez andar entre os ossos. Tem algumas versões que diz que ele andou em volta dos ossos. Mas aqui está dizendo que ele estava entre os ossos. E havia um número muito grande de ossos, todos eles sequíssimos. Depois disso o Senhor perguntou: filho do homem, você acha que esses ossos podem voltar a viver? E Ezequiel responde ao Senhor de uma forma que revela que ele entendeu que quem poderia dar vida a esses ossos não era Ezequiel, mas era o Senhor. Quando Deus pergunta isso para ele, Ezequiel diz: Senhor, essa resposta só o Senhor pode dar. Percebam que a Bíblia vai dizer que o poder do Senhor estava sobre ele. E pelo seu Espírito, ele foi levado até aquele vale. E ele responde ao Senhor: Senhor, essa resposta só o Senhor pode dar. Essa é a parte, irmãos, em que nós precisamos entender que nós não podemos fazer nada. E coisa boa é poder não fazer nada. Porque
O que eu posso fazer é limitante, mas o que Deus pode fazer é extraordinário. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não consigo, mas Ele consegue. Eu não sou, mas Ele é. Dependência, coisa boa, irmãos, é estar na dependência de Deus. De um Deus que pode fazer coisas extraordinárias no nosso meio. Dependência. Entender que sem Ele, se Ele não der, nós não temos nada para entregar. Se Ele não nos confiar alguma coisa, o que seremos nós? Se Ele não tiver misericórdia em nos usar, para a honra e glória do seu nome. E Ezequiel entendeu que era dependente. Que ele não podia dar uma palavra final sobre aquela situação em que ele estava, aqueles ossos secos. Imaginem comigo, irmãos. Aquele povo era a casa de Israel, era o povo de Ezequiel. E estavam como os ossos sequíssimos, porque o cativeiro babilônico foi devido aos pecados do povo de Israel. Eles apostataram da fé, serviam a outros deuses. Esqueceram do Deus que os chamou. E Ezequiel foi levado ao centro desses ossos secos. E Deus estava com ele e o levou ali para um grande propósito. E ele estava no centro da vontade soberana de Deus. E eu quero te dizer, nem sempre o centro da vontade de Deus você vai estar cercado de flores, de coisas boas, de coisas bonitas. Muito pelo contrário. Talvez você estará como Ezequiel, cercado de ossos secos. Cercado de coisas sem vida, cercado de situações que você não pode mudar. Mas Ezequiel não estava sozinho no vale de ossos secos. Entendam que o vale de ossos secos não é sobre Ezequiel, não é sobre os ossos, é sobre o Deus que está com ele, o Espírito que o levou àquele lugar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Se foi Deus que te colocou onde você está hoje, fique tranquilo. Ele está com você. O Espírito do Senhor não leva ninguém a lugar nenhum à toa. O que Deus faz, irmão, não é coincidência, é propósito. O Senhor não trabalha com coincidência. Deus trabalha com propósito. E Ele tem propósito na minha e na sua vida. Propósito. Coincidência é coisa de ser humano, é coisa de homem. Que hoje gosta, amanhã não gosta mais. Que hoje promete, amanhã despromete. Que hoje fala que vai cumprir, amanhã não cumprirá mais. Mas Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele chamou a mim e a você para cumprir esta noite. Então Deus vai dar uma ordem para Ezequiel lá no versículo 5. Versículo 5 vai dizer assim: assim diz o soberano Senhor, estes ossos farei a vida entrar novamente em vocês. Colocarei tendões e músculos, carne e pele sobre vocês, e depois lhe darei vida novamente. Assim vocês saberão que foi o Senhor que fez isso. E enquanto Ezequiel cumpria o que Deus tinha falado para ele, ele já podia ouvir o barulho daquilo se concretizando. Porque com Deus é assim, irmãos, enquanto nós profetizamos, de acordo com a ordem que Ele manda do céu, a gente já pode começar a escutar as coisas voltando para o devido lugar. A Bíblia vai dizer que osso vai se encontrar com osso. Aquele que estava de um lado vai ter que voltar para o outro. E vai começar tendões, músculos novamente entrarem nesses ossos secos. Já tinha músculo. É Ele, vô Benedito, que faz isso. Irmãos, quem tem poder de transformar ossos secos em ser humano de novo, a não ser Deus? E já tinha osso com osso, já tinha criado tendão, músculo, carne, e já começava a se parecer com o ser humano. E Ezequiel, irmãos, ele não questiona a Deus como Ele fará para aqueles ossos voltarem a ter vida. Ele simplesmente obedece. E ele começa a profetizar.
Porque profeta que é profeta não tem compromisso com o cenário, nem com circunstância. Profeta que é profeta tem compromisso com a palavra que recebeu de Deus. E se a palavra que ele recebeu de Deus é que esses ossos voltarão a ter vida, eu não sei como eles voltaram, não sei se foram flutuando, não sei se foram jogados de um lado para o outro. O que eu sei é que o osso seco vai ter que ouvir a voz do Senhor e vai ter que procurar cada um seu devido lugar. Quem entre nós pode ficar longe da voz do Senhor? Ninguém. O Salmo recomeço.
Enquanto eu estava escrevendo essa mensagem, não sei se todos aqui sabem, mas eu passei por um processo muito grande na minha vida. Eu tive depressão por muitos anos, 6 anos mais ou menos. E eu lembro que eu casei no cartório, porque naquela época não era convertida, não era batizada ainda. Mas eu comecei a ter crises mais frequentes, uma mais forte do que a outra. E eu lembro que um dia minha mãe falou para mim assim que não tinha mais o que fazer, que ela precisava me internar no hospital psiquiátrico, porque não tinha mais o que fazer. Eles não podiam me deixar sozinha porque eu era totalmente dependente de remédio, tarja preta. Eu não tenho vergonha de dizer isso aos irmãos. Não tenho vergonha de dizer o que Deus é capaz de fazer. Eles não podiam me deixar sozinha, tinham que esconder remédios. E eu lembro que, não sei se o pastor Fernando vai lembrar disso, mas era um sábado, aqui ia ter culto à noite infantil. E aquele dia, irmãos, foi o dia em que Deus me curou. Eu lembro que eu levantei e o Gustavo, meu marido, tinha saído. E logo ele voltou, só que ali eu comecei a ter uma crise sem precedentes, que nunca tive uma igual. Eu me joguei no chão porque eu não conseguia ficar em pé, não conseguia falar. Ele me ligou para minha mãe. E minha mãe ligou para o pastor Fernando para ajudar em oração, pastor Fernando e Selma. E eu lembro que eles me seguravam ali no chão da minha sala. E eu escutava a voz do pastor Fernando longe. Já não conseguia ver mais eles. Porque o diabo sempre falava para mim que se eu não me matasse, ele iria me matar. E aquele dia ele disse para mim: hoje eu vou te matar. Já que você não se matou, hoje eu te mato. E o pastor Fernando orando, minha mãe e o Gustavo orando, e eu escutando a voz dele longe. E eu estava naquele lugar que era o meu campo de guerra, sempre foi a mente, irmãos. Meu campo de batalha, o meu vale de ossos secos, sempre foi a minha mente. E eu estava naquele lugar, e eu via claramente o diabo do meu lado falando: hoje eu vou te matar, com as mãos no meu pescoço. E eu tinha dito para Deus um tempo antes: isso aqui é para edificar a vida de alguém que está aqui hoje. Você não precisa lembrar do meu nome nem do meu rosto, mas fique atento ao que eu vou dizer. E eu lembro que eu tinha falado para Deus: Senhor, eu preciso saber que é o Senhor. Eu preciso ser curada, porque a minha vida não vai acabar aqui. Eu estou te conhecendo, eu sei as promessas que o Senhor tem para a minha vida, e a minha vida não pode acabar aqui hoje. Mas eu preciso saber que é o Senhor que está comigo, porque eu não aguento mais, eu não tinha mais para onde correr, irmãos. Não tinha mais. Eu ia ter que deixar minha casa, deixar o meu marido, eu era recém-casada, deixar minha família, deixar tudo, ir para um hospital psiquiátrico. E sabe se Deus, se eu ia conseguir sair de lá um dia. Só que quando eu estava nesse lugar da minha mente, escuro, como se fosse uma prisão, eu lembro como se fosse hoje. E o diabo com as mãos no meu pescoço, de repente eu olho para frente, e um homem vestido de branco veio à minha direção. Só que eu tinha dito: Senhor, eu preciso saber que é o Senhor. E aquele homem se aproximou de mim, eu não vi o rosto dele. Mas quem já viu o Santo dos Santos, já pisou no Santos dos Santos, vai entender o que eu quero dizer aqui. Ele chegou perto de mim e ele mostrou as 2 mãos para mim. E naquelas mãos tinha as marcas da cruz de Cristo. Irmãos, aquele homem era Jesus de Nazaré. Ele olhou para mim e mostrou aquelas marcas naquelas mãos. Ele me pegou pelo braço e me livrou daquele lugar, daquela prisão, daquela jaula. E depois disso, nunca mais,
Deus foi fiel para ouvir as orações que tinham feito ao meu favor. Deus foi fiel, irmãos, Deus foi fiel. Deus é fiel para fazer aquilo que homem nenhum pode fazer. Foi Deus que fez, irmãos, Deus. Ninguém poderia ter feito aquilo. Ninguém poderia ter feito aquilo. Então eu quero dizer a você esta noite, quando você começar a duvidar, quando a dúvida bater na sua porta, como muitas vezes bate na minha, Jesus começa a me fazer lembrar que quem começou foi Deus. Foi Deus que perdoou o meu e o seu pecado. Foi Deus que curou os nossos vícios. Foi Deus que arrancou a tristeza que perfurava a minha alma. Foi Deus que me tirou do medo do escuro. Foi Deus que me arrancou das garras de Satanás. Foi Deus. Foi Deus. Ele é fiel. Foi Deus, irmãos, foi Deus. Quando eu começar a duvidar, pastor Fernando, quando eu começar a duvidar, eu preciso me lembrar de que quem começou foi Deus. Foi Ele que fez, Ele faz, irmãos, tenha fé, Ele faz. O vale de ossos secos não é o fim. Não foi o fim para mim e não será o fim para vocês também. Irmão Tiago, foi Deus, irmão Tiago, Deus. Deus, você não precisa lembrar do meu nome nem do meu rosto, mas lembra que foi Deus. Foi Deus que me tirou daquela escuridão. Foi Deus que transformou o meu vale de ossos secos em algo que tinha vida. Se hoje eu tenho uma família, se hoje eu tenho uma igreja, se hoje eu tenho oportunidades para estar falando sobre Ele, foi Deus. Foi Deus, irmãos, Deus. Foi Deus, vô Benedito, que entrou naquele lugar. Foi Deus. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Não há quem possa resistir à voz do Senhor. Se for o diabo, até ele terá que bater em retirada, porque não existe Deus como o meu e como o seu. Não existe Deus como o nosso, irmãos. É só Deus que faz isso. É só Deus que tira da boca de fumo. É só Deus que tira do pai. É só Deus que tira do leito de enfermidade. É só Deus que tira alguém de um leito de morte e transforma em um soldado para o seu exército, como Ele transformou aquele vale de ossos secos. E eram tantos que era como se fossem um grande exército para a honra e glória do nome do Senhor. Ontem eu estava conversando com uma amiga sobre isso, e eu lembrei do que o irmão Leandro falou aquele dia na tarde da bênção. Que nós não saímos das coisas que nos prendiam, fomos arrancados. Se alguém me perguntar hoje, eu contei isso, eu contei a vocês a ela. E ela me perguntou assim, mas como que foi? Eu falei, eu não sei como que foi. Eu só sei que eu era desse jeito. E hoje eu não sou mais da forma como eu era. Eu não saí, irmãos, em nenhum momento. Eu não saí. Eu fui arrancada. Porque se alguém, a minha mãe está ali, ela não me deixa mentir. Se alguém perguntar, não tem como explicar. Alguém que precisava tomar 6 comprimidos por dia e mais tantos outros calmantes, no outro dia não está tomando mais nada. Quem fez, pastor? Foi alguém que antes, irmãos, estava perdido. Por isso eu estou falando a vocês, eu sei o que é estar longe da presença de Deus. Eu sei o que era estar no vale de ossos secos, sendo osso seco, não sendo profeta, não.
Eu sei o que é você olhar ao seu redor e não ver esperança. Eu sei como é. Mas eu também sei como é ser transformado de alguém que não era nada, em alguém que hoje pode falar com paz no coração, sem algema, sem amarra, sem medo, sem ansiedade, sem depressão, sem nada. Que Deus pode fazer aquilo que homem nenhum é capaz. Irmãos, não há Deus como o nosso Deus. Não há Deus como o nosso Deus. Não há Deus como o nosso Deus. Não há. Não há Deus como o nosso Deus. E assim como naquele lugar eu ouvi a voz daquele que falava comigo, neste vale os ossos secos terão que ouvir a voz do Senhor. Terão que se transformar em corpo e depois de corpo terão que receber vida e se transformar num grande exército. Deus restaurará o seu povo, irmãos. Deus nos restaurará a mim e a você. Porque nós estamos numa grande obra e não podemos parar. Ossos secos terão que ouvir a voz do Senhor. E o Espírito virá dos 4 cantos do vale. Entrará aqueles ossos secos que agora são corpo. E terão que formar um grande exército para a honra e glória do nome do Senhor. Deus restaurará o seu povo, irmãos. Nós temos uma promessa. Deus restaurará o seu povo. Apesar de mim, apesar de nós, Ele restaurará o seu povo. Ele restaurará o seu povo. Nós vamos ver pessoas que nunca imaginamos aqui dentro, irmãos. Pessoas lá fora, assim como eu estava, que nunca tinham tido contato com a palavra, com Jesus, da forma como Ele é de verdade. Pessoas que foram buscadas, pastor Fernando, lá fora. Irmãos, quantas pessoas nós encontramos por dia nas nossas vidas. E talvez aquela pessoa seja uma pessoa como eu era, que precisava ouvir uma palavra, que precisava que alguém fosse como Ezequiel. Porque o que Ezequiel carregava, nós carregamos hoje também. O Santo Espírito de Deus que nós cantamos aqui esta noite está conosco. O Santo Espírito de Deus. É hora de posicionamento, igreja. Como cristãos, como servos do Deus Altíssimo. Quantas pessoas hoje estão caminhando cegas e felizes para a condenação eterna. E nós sabemos as verdades, as pérolas do Evangelho de Jesus Cristo. Nós conhecemos ao Deus de Ezequiel face a face. E muitas vezes nós nos acovardamos com medo do que vão pensar, do que vão dizer. Eu quero dizer a você esta noite, não tenha medo. Não tenha medo. Aquele que chamou Ezequiel lá no capítulo 1, aqui no capítulo 37, ele foi fiel para realizar aquilo que ele estava ordenando na boca de Ezequiel. Não fique preocupado com o durante, só comece. Profetiza. Se o vale é a sua casa, profetiza dentro da sua casa. Se o vale é seu casamento, profetiza no seu casamento. Na sua vida profissional, profetiza. O meu e o seu trabalho é descansar e profetizar. Profetizar, irmãos. Deus tem coisas grandes para fazer no nosso meio. Mas precisamos estar como Ezequiel, que quando ouvirmos a voz do Senhor, precisamos nos pôr de pé e deixar que Ele guie as nossas vidas. Igreja, irmãos, é exército.
Quando Jesus diz a Pedro: esta é a minha igreja, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Se foi o próprio Cristo que diz isso, porque nós tememos tanto a palavra, as verdades do Evangelho? Porque a palavra, irmãos, nem sempre é reconfortante. Há consolo, há renovo, há bálsamo para as nossas vidas, mas há conserto também. Aquele povo estava naquele vale por falta de obediência a Deus. Mas mesmo no vale, Deus restaurou aquele povo. Teve misericórdia. E os transformou num grande exército, irmãos. Isto aqui é um exército. Nós não somos apenas pessoas que vêm aqui num domingo, numa segunda, numa quarta. Nós somos exército. Olha aqui, obreiros, exército. Músicos, exército. Obreiros aqui deste lado, exército. Juventude, exército. Círculo de oração, exército. Recepção lá no fundo, exército. A mídia lá na frente, exército também. A mídia aqui, exército. Intercessão, exército. Quem está cuidando lá fora do estacionamento, exército também. Exército, a gente não busca a baixa de um soldado que está do meu lado. A gente busca profetizar para que ele tenha vida novamente. Quando Jesus fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, não é de lá para cá não, é daqui para lá. É daqui para lá. É daqui de dentro, lá para fora. Buscar aquele que está perdido, que já não tem mais esperança. Exército. Nós somos um grande exército. E se aí chegar o dia que nós precisemos prestar contas de tudo isso, que eu possa estar com o meu irmão ao meu lado, indo lá fora, saqueando as almas que Satanás aprisionou, profetizando nas ruas, profetizando nos hospitais, profetizando nos presídios, profetizando no seu condomínio, na sua vizinhança, profetizando que Deus pode libertar. Mas é daqui para lá, irmãos. Ezequiel estava no meio, nós precisamos estar no meio dos ossos secos. Quem tem as verdades do Evangelho senão nós? Exército. Nós somos exército. E não precisamos ter medo. Medo de se posicionar. Falar o que é errado ainda é errado, o que é certo. Nós vamos prestar conta de cada uma de nossas atitudes. E eu quero ser como Ezequiel, como um profeta obediente da mão do Senhor, como um profeta que ao ouvir a voz de Deus, mesmo não entendendo nada, ele prefere obedecer, porque ele conhece aquele que está falando com ele. Exército. Eu e você somos exército. E se um dia você começar a ficar com medo, eu quero que você lembre de Isaías capítulo 43, versículo 13, que diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Exército, irmãos, exército. E eu quero orar com você esta noite. Exército. Quero que você lembre dessas palavras. Você queria convidar você a ficar de pé, mas quero que você lembre dessas palavras: dependência. Um exército, ele não é guiado pelas vontades dos seus próprios soldados, não. Ele é guiado por um general, e o nosso general é Cristo. E precisamos estar atentos às ordens dele. Se é para profetizar no vale, eu vou profetizar. Se é para profetizar na rua, eu vou profetizar. Se é para profetizar no hospital, eu profetizo. Se é para profetizar no presídio, eu profetizo. O meu trabalho é só obedecer ao general de guerra.
Ele estará presente. Se Ele te deu uma ordem, se Ele te deu um propósito para cumprir, Ele estará presente. Nós somos exército, igreja. Eu queria te convidar a pegar a sua Bíblia comigo esta noite, assim como eu estou fazendo. Nós somos exército. Daqui para... Sabe como anda um exército? Exército é aqui, ó. A arma, nossa arma de guerra. Só que eu não ando esperando a queda do meu irmão ou da minha irmã. Eu quero que mais soldados venham para esta batalha, para esta guerra. E o meu irmão e a minha irmã têm que estar do meu lado nesta guerra. Temos que estar... Com licença. Temos que estar assim, ó. Juntos. Daqui para lá. Temos que estar juntos daqui para lá. É daqui dentro da igreja para fora da igreja. Eu no braço do meu irmão segurando o meu braço. E se um dia eu pensar em desistir, eu sei que Deus estará conosco como nosso general de guerra. O meu e o seu trabalho, pastor Fernando, é só profetizar. Profetiza no vale. Profetiza no vale que os ossos secos voltarão a ter vida. Profetiza no vale que o Espírito virá dos quatro cantos, encherá este lugar e seremos como um grande exército para a honra e glória do Senhor. O vale é um recomeço. E eu queria perguntar com todo o temor do mundo, se tem alguém aqui esta noite que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ou se alguém quer vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Porque nós sabemos que Deus é poderoso para cumprir. Nós sabemos que o vale de ossos secos não é o fim. E eu queria te convidar, enquanto os músicos tocam, se você que não conhece, não reconhece a Cristo como seu único e suficiente Salvador, vem até aqui à frente. Nós iremos orar por você. E eu posso te garantir que a sua vida não será a mesma. Ou se você quiser vir aqui à frente para nós orarmos, seja por qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida, eu não sei o vale que você enfrenta, mas eu sei que Cristo tem coisas novas para você, que Deus tem coisas novas para você. Pode vir aqui à frente, nós iremos orar pela sua vida, não se envergonhe. Estamos entre irmãos aqui esta noite. Tem alguém ali? Se alguém puder trazer. Igreja, levanta a mão e glorifica a Deus, porque tem alguém que Jesus salvou esta noite. Posso eu, se não vale de ossos secos. Se tiver mais alguém, levante sua mão ou venha até aqui à frente. Nós queremos orar pela sua vida. Já se foi a nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Cante conosco, igreja. Há uma vida aos pés de Jesus esta noite. Isso é coisa que só Deus faz, irmão. Só Deus faz. E não há palavra. Alegria
tiver mais ninguém, que Deus te conceda outra oportunidade. Tenha uma vida aqui aos pés do Senhor. A Ágata, que está aqui. Ágata, eu queria te falar esta noite que você fez a melhor escolha da sua vida. Eu já estive onde você está. Eu aceitei a Jesus neste lugar que você está. E eu posso te fazer uma promessa. Deus estará com você em todas as suas dores. Ele não te abandonou, Ele nunca te abandonou. Eu sei que o diabo mente muito pra gente. E a vida é difícil. Mas eu sei que com essa decisão que você tomou esta noite, você terá um amigo fiel em todos os momentos da sua vida. Ora, pastor. Eu quero insistir. A Vitória já disse, mas eu quero insistir. A Vitória é nossa filhota. Está conosco desde o início, ou quase próximo do início das nossas vidas ministeriais aqui em Londrina. E nós olhamos para a Vitória e o que Deus fez, está fazendo. Isso nos motiva a caminhar todos os dias mais. Eu vou insistir. Onde está o segundo osso que quer voltar a profetizar no vale? Você sabe que você está parado. Você sabe que você está estacionado. Abaixe só um pouquinho. Pode cantar um pouco mais baixo. Onde está a segunda pessoa para Jesus? Você sabe que tu é um profeta que tem profetizado, mas por circunstâncias alheia, você estacionou. Mas o Senhor te trouxe esta noite aqui para dizer para você: eu te escolhi para algo grande e não vou perder você para ninguém, principalmente para o diabo. Então, em nome de Jesus, onde está a segunda pessoa? Levante a sua mão. Levante a sua mão. Está vindo. Está vindo. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Um jovem aqui para abraçar ele, por favor. A terceira pessoa. Você ouviu Deus. Você é chamado. Você é escolhido. Pode correr para onde você quiser. A voz vai te alcançar. Os olhos vai te encontrar. Você sabe, a chama está ardendo aí dentro. Onde está a terceira pessoa? Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Estende a sua mão para frente. A Ágata e o... Pergunte o nome dele que eu esqueci. Bruno. A Ágata voltou e o Bruno está com a gente. É de casa, voltando para casa, para continuar se envolvendo com a casa. Estende a sua mão, crente. Pai bendito, Deus de misericórdia, nós queremos mais uma vez entregar o Bruno e a Ágata nas tuas mãos. O Senhor sabe de todas as coisas. Em o nome de Jesus, todas as vozes são silenciadas agora. Apenas a sua voz estabelecerá território no coração e na mente da Ágata e também do Bruno. Tudo que aconteceu não importa. O que importa é o posicionamento para um resultado que o Senhor tem para eles, em nome de Jesus. Pai precioso, faz eles, Senhor, uma referência por onde eles passarem. Assim como o Senhor transformou a Vitória, também escreve a vida e a história da Ágata. Também escreve a história do Bruno. Por onde eles passarem, o rastro da tua presença seja notório. O inimigo pensou que tinha vencido, mas o vencer não é do inimigo. O vencer é do dono da vitória, o nosso Salvador. Eu repreendo toda a confusão, eu repreendo toda a estrutura maligna e
toda a voz do céu estabelece hoje uma nova estrutura para o crescimento, para o resultado, para o vencer, para o envolvimento da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim oramos, agradecidos. Amém. Ágata, vai ali, ó. A Manu vai pegar seu nome. Vai ali com a Manu. O Bruno vai com a Manu. Você que está presente, tome o seu lugar dando glória a Deus. Vitória. Pode dizer amém. Eu queria que você desse uma salva de palmas para Jesus bem forte, pela vida da Vitória, e diga assim comigo: Vitória, você só está começando. O que Deus tem para você vai te levar em muito vale de ossos secos, para trazer vidas. E agora você chacoalha alguém que está do teu lado. Você não é osso, crente. Você é profeta. Então abre a tua boca e profetiza sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre os teus, sobre você. Você não é um osso, você é um profeta